Vocês já observaram como Alan Patrick caiu de rendimento depois da chegada de Eduardo Cudê? Existe um motivo. Primeiro, o posicionamento do jogador mais à frente, ao lado do Ener Valencia, e não mais como aquele meia articulador. Isso dificulta um pouco a movimentação do Alan Patrick. Mas há algo que tem acontecido há muito tempo, e o Alan Patrick, por ser um dos principais jogadores, costuma sair tarde do time do Internacional. Para mim, ele pode sair até mesmo muitas vezes aos 15 minutos, 10 minutos da segunda etapa ou até mesmo no intervalo. Ele não está conseguindo entregar a mesma intensidade física. Este sim é um jogador que cai muito de rendimento até mesmo na época do Mano Menezes. Mas em relação ao jogo do Botafogo, até que o Inter foi bem como um todo, inclusive o Alan Patrick na primeira etapa, com muita intensidade, marcação alta, e o Botafogo foi pego de surpresa. E o Inter fez um jogo muito objetivo e chegou ao primeiro gol com o Maurício numa falha do goleiro Lucas Perry. Por mais que o Botafogo chegou ao final do primeiro tempo com 8 chances de gol, ou pelo menos criou 8 situações contra 4 do Internacional, na segunda etapa, com a entrada do Janderson e do Luiz Henrique, o Botafogo veio com uma intensidade absurda e chegou ao primeiro gol com o Vitor Sá. Aí o Cudê fez uma mudança que eu confesso que eu não entendi. Claro que taticamente a gente entende, colocar 3 zagueiros, uma linha de 5, com o Nico Hernandes e a saída do Maurício. Mas aí chama o Botafogo ainda mais para o campo do Internacional. Muda até mesmo uma característica que é a cara do Cudê. Ou seja, nada a ver com o que o Cudê propõe de jogo. Tudo bem que ele está começando também, depois da vitória contra o River Plate, algumas alternativas diferentes. Mas essa, no momento do jogo, não deu nada certo, tanto que o Nico Hernandes fez o gol contra. E depois, o próprio Luiz Henrique chega ao terceiro gol e merecidamente o Botafogo poderia ter goleado ainda mais o Internacional. Só que o que acontece? O Inter coloca o Pedro Henrique, o Bruno Henrique volta a atacar, entra depois com o Luiz Adriano e começa de novo, tirando o Ener Valencia e o próprio Alan Patrick, que caíram de intensidade, e começa de novo a ter uma proposta mais ofensiva e chega a um gol até que no detalhe o VAR anula e anula bem, faz parte, é a linha aquela, quando o Pedro Henrique chega ao gol do Internacional, também no lugar do Wanderson, que perdeu um pouco de fôlego na segunda etapa. O que fica de alerta para o Internacional não é o resultado em si, porque o Botafogo ganhou de todo mundo no Newton Santos ou no Rio de Janeiro seus jogos pelo Campeonato Brasileiro, é o líder disparado. Mas era uma chance do Internacional mostrar algo além do primeiro tempo, que é uma coisa que acontece com o Inter também há muito tempo, que quando está ganhando o jogo, acaba sempre sofrendo gols, uma virada, inclusive contra o River no jogo épico. A classificação estava na mão por 2-0, tomou um gol e foi para uma sofrível disputa de penalidades e por merecimento, e também o Sérgio Rocher fazendo aquele gol histórico no final da cobrança de penalidades, o Inter acabou passando para a próxima fase da Libertadores. Vem aí um jogo contra o Fortaleza no Beira-Rio e depois um jogo na altitude contra o Bolívar. O Inter não pode ser nem perto o que foi contra o Botafogo na Bolívia, para não ter problemas no primeiro jogo de ida das quartas de final da Libertadores, que é, no momento, o que importa bem mais para o Internacional, que no Brasileiro, há 7 jogos, não vence e está numa campanha que não é nada legal.